Minha irmã contou ao meu ex abusivo onde eu moro porque ele merece um encerramento. Mas quando ele apareceu na minha porta à meia-noite, percebi que ela queria um show, não um encerramento. A batida veio logo depois da meia-noite. Lenta, pesada, familiar demais. Através do vidro fosco, vi o contorno de um homem, ombros largos, cabeça inclinada, esperando como se fosse dono da noite. Jank. O homem que eu tinha deixado 8 meses atrás. Aquele que um dia sussurrou que eu ia me arrepender de ir embora do mesmo jeito que as pessoas sussurram orações antes de um funeral. Meu pulso congelou. Eu não ouvia aquela voz desde a medida protetiva, e ainda assim ela estava ali, embrulhada em uma falsa calma. Como você me encontrou? Perguntei pela porta. Sua irmã me contou, ele disse. A Sam disse que eu mereço um encerramento. A palavra encerramento arranhou por dentro das minhas costelas. Minha irmã. Minha única família. Aquela que jurou proteger meu novo endereço, me manter invisível. Mas Sam nunca ligou para a segurança, ela ligava para histórias. Para ser a salvadora na tempestade de outra pessoa. Dessa vez, a fome dela por drama tinha encontrado um novo palco. Minha porta. Minha vida. E enquanto a sombra do Jake permanecia ali, paciente e ensaiada, percebi tarde demais. A confiança tinha acabado de virar armadilha. Meu nome é Emma. Tenho 28 anos, sou professora de arte em Denver. Ou pelo menos é isso que eu digo para gente nova. Aprendi a manter os detalhes leves. Onde eu moro, onde eu trabalho, quem eu fui antes. A segurança vive nos espaços que você deixa em branco. Jake era o tipo de homem que enganava todo mundo. O charme vinha fácil, risada calorosa, piadas rápidas, aquela habilidade de fazer qualquer um se sentir a pessoa mais interessante da sala. Meus amigos o adoravam. Meus pais diziam que ele era uma boa influência. Até meus alunos gostavam do jeito que ele aparecia depois da aula com flores, dizendo que não podia esperar mais 1 hora para me ver. Demorei meses para perceber que cada buquê vinha com espinhos invisíveis. No começo, eram coisas pequenas. Ele perguntava quem tinha me mandado mensagem, porque eu não respondia na hora. Por acaso aparecia no café perto da escola na hora do meu almoço. Dizia que só estava de passagem pelo bairro, mas o escritório dele ficava a 20 minutos dali. Depois vieram os comentários, sutis, cortantes. Você é tão ingênua, Eminência. As pessoas se aproveitam de você. Só eu te entendo de verdade. Quando percebi o quanto da minha vida girava em torno de manter ele calmo, já era tarde. Meu celular virou prova contra mim, cada mensagem não lida, uma possível traição. Meus amigos pararam de me chamar para sair porque Jake sempre dava um pulo, sorrindo demais, marcando território. Da primeira vez que ele me chamou de mentirosa, eu chorei. Da segunda, eu pedi desculpas. Da terceira, só fiquei calada esperando passar. Lembro da noite em que tudo trincou. Eu fiquei até mais tarde na escola corrigindo trabalhos e esqueci de mandar mensagem. Quando cheguei em casa, ele estava me esperando no escuro, sentado no sofá como uma sombra vestindo a pele do meu namorado. Meu celular vibrou, minha mãe perguntando se eu ainda iria para o jantar no fim de semana. Jake arrancou o telefone da minha mão, viu a mensagem e explodiu. Você ainda fala com ela? Depois de ela dizer que eu sou manipulador? Você me faz agir assim. Então o celular bateu na parede e se despedaçou em silêncio. Eu não dormi aquela noite. Enfiei o que cabia em uma mochila e fui embora antes do amanhecer. As semanas seguintes pareciam irreais. Entrar com medida protetiva, trocar o número, apagar redes sociais antigas, arrumar um emprego novo em outro estado. Tudo parecia andar debaixo d'água. Cada som abafado. Cada rosto suspeito. Mas pela primeira vez em meses, eu podia respirar sem pedir permissão. Sam, minha irmã, era minha tábua de salvação. Ela ligava toda noite, dizia o quanto estava orgulhosa de mim. Você é a corajosa, Eminência. Eu nunca conseguiria fazer o que você fez. Ela chorava mais do que eu. Quando as pessoas perguntavam do Jake, ela contava como eu sobrevivi, como ela tinha sido meu porto seguro. E por um tempo, eu acreditei. Aí veio o jantar de família. Aniversário da minha mãe. A primeira vez que vi todo mundo desde que me mudei. Lembro das risadas, do vinho, das louças tilintando. Então Sam, sempre o centro das atenções, levantou a taça e disse:
a Emma basicamente entrou em proteção de testemunha agora. Nem conta para a gente o endereço novo. A mesa explodiu em risadas. Eu também sorri, porque é isso que pacificadores fazem. Mas por dentro, algo virou. Eu tinha confiado a ela aquele endereço porque ela jurou, com a mão no peito, que nunca contaria para ninguém. Aquele momento foi a primeira rachadura, aquela que você quase não vê até se espalhar pelo vidro inteiro. Depois do jantar, ela me abraçou apertado. Você sabe que eu só estava brincando, né? Todo mundo está curioso para saber para onde você sumiu. Eu sumi por um motivo, respondi baixo. Ela riu, me chamou de dramática. 2 semanas depois, um buquê chegou na minha escola. Meu nome escrito à mão no cartão, sem remetente. Rosas, o tipo favorito do Jake para me dar. Eu disse a mim mesma que era coincidência. O mundo está cheio de emas, cheio de rosas. Mas às vezes o universo sussurra avisos muito antes de gritar. Quando Jake não conseguiu me achar, começou a circular pelas bordas da minha vida antiga como um urubu que se recusa a acreditar que o corpo já foi embora. Meus amigos receberam mensagens primeiro, educadas no começo, depois desesperadas. Só diz para ela que eu sinto muito. Ela não precisa falar comigo, só preciso saber se ela está bem. Quando ninguém respondia, ele foi além. Perfis falsos. E-mails. Até uma carta enviada para o meu antigo trabalho, carimbada em uma cidade a 2 horas dali. Aí ele encontrou a Sam. Eu não soube na hora. Ela manteve tudo em segredo, se dizendo pacificadora, ponte. Mas pontes desabam quando são construídas sobre fogo. Mais tarde, quando tudo desmoronou, passei pelos prints, as mensagens dele, as respostas dela. A primeira dizia: Oi, Sam, desculpa falar com você assim. Eu só quero consertar as coisas. E a resposta dela, como um fósforo caindo na gasolina. Ela só precisa de tempo. Ela não está tão longe. Talvez escreva uma carta. Foi assim que começou, uma trilha de migalhas levando direto até mim. Eu só descobri porque um ex-vizinho me mandou mensagem numa tarde, enquanto eu arrumava a sala de arte. Oi, aquele cara que vivia rondando seu AP? Ele apareceu aqui semana passada perguntando para onde você se mudou. Disse que sua irmã contou que você estava em algum lugar lá para o norte. Está tudo bem. Meu sangue gelou. Minhas mãos tremeram tanto que derrubei o celular. Liguei para a Sam na mesma hora. Ela atendeu no terceiro toque, animada, como se fosse só mais um bate-papo. Oi! Como está o emprego novo? Você enlouqueceu? Eu soltei. Quê? O que foi? Você contou para o Jake onde eu moro. O quê? Não, eu não contei seu endereço exato, só disse. Sam. Minha voz quebrou. Ele apareceu perto da minha casa antiga. Você deu informação suficiente. Ele só quer se desculpar, Eminência. O ar saiu dos meus pulmões. Ele me bateu, Sam. Ele me bateu. Ele me perseguiu. Ele ameaçou minha vida. Que parte disso, para você, parece desculpa? Ela suspirou, aquele suspiro impaciente, o mesmo que usava quando éramos crianças e eu não queria brincar do jeito dela. Ah, vai, você também não foi perfeita. Algo quebrou dentro de mim. Um som que eu nem sabia que conseguia fazer escapou da minha garganta, meio riso, meio incredulidade. Você está defendendo ele. Só estou dizendo que talvez você tenha exagerado. As pessoas podem mudar. Você sempre aumenta tudo. Sem grito. Sem raiva. Só uma calma venenosa dizendo que ela acreditava mesmo naquilo, que minha dor era subtrama no roteiro da necessidade infinita dela de ser mediadora, mártir, a que tenta de tudo para juntar todo mundo. Desliguei. Depois fiquei sentada no sofá encarando a parede até o café esfriar. Naquela noite, repassei cada conversa que tivemos desde que deixei o Jake. O jeito como ela sempre perguntava se eu achava que ele sentia saudade. Como dizia, ele também passou por muita coisa, sabe? Eu confundi aquilo com empatia. Não era. Era curiosidade, a mesma fascinação mórbida de quem diminui a marcha para ver acidente na estrada. Para Sam, dor não era algo a ser evitado. Era conteúdo. Ela cresceu vendo nossos pais brigarem, pai indo embora, mãe chorando, e em algum ponto aprendeu que o caos chamava a atenção. No mundo dela, paz era chata,
Estabilidade era invisível, e minha história de sobrevivência era o tipo favorito de entretenimento. Emocional, confusa e pública. Quando ela contou ao Jake onde eu estava, não foi por maldade. Foi por tédio. E isso tornava tudo ainda pior. Uma semana depois, chegou uma carta na minha caixa de correio. Sem remetente, só meu nome em uma letra que eu conhecia bem. Dentro. Sinto muito. Nunca quis te assustar. Só quero conversar. Por favor, não chame a polícia de novo. Você me deve isso. Me deve. A expressão fez minha pele arrepiar. Levei a carta direto para a delegacia. Eles registraram, disseram que iam ficar de olho. Voltei para casa, tranquei todas as portas e sentei no escuro. Na manhã seguinte, Sam ligou. Jake disse que mandou uma carta para você. Você leu. Você está falando com ele de novo. Só acho que vocês dois precisam de encerramento. Encerramento de quê? Da vez que ele me enforcou, ou da vez que colocou rastreador no meu carro? Ela ficou em silêncio. Depois falou, baixinho, você vai mesmo me pintar como vilã, né? Foi aí que entendi, ela não queria reconciliação. Ela queria holofote. Ser a irmã dividida entre dois lados, aquela que todo mundo elogia por tentar. Mas essa não era o filme dela. Quando desliguei, minhas mãos estavam firmes. Pela primeira vez, eu não estava com medo, eu estava focada. Porque se ela queria uma história, eu ia dar uma. Só não aquela que ela esperava. Aconteceu numa quinta-feira à noite, silenciosa o bastante para eu quase acreditar que a batida era sonho. 3 pancadas lentas, espaçadas como pontuação. Quando olhei pelo olho mágico, vi a silhueta dele, os ombros nos quais eu já me apoiei, o rosto que já sorriu do outro lado de uma mesa. Mas não havia calor nenhum ali. Só fome. Emma, por favor. Eu só quero conversar. Meu corpo ficou rígido. Meu cérebro se dividiu em 2 vozes, uma paralisada, outra metódica. A segunda venceu. Peguei o celular, disquei 911, sussurrei. Ele está aqui. Eu tenho medida protetiva. Jake Reynolds. Sim, estou segura dentro de casa. Por favor, venham rápido. Enquanto a atendente falava, ele começou a bater mais forte. Você me deve uma conversa. Ele gritava, cada palavra mais pesada que a anterior. Me afastei da porta, com o coração batendo contra as costelas. A voz da atendente continuava calma. Fique na linha. As viaturas estão a caminho. Eu ouvia meu próprio pulso nos ouvidos. Ele sacudiu a maçaneta uma vez, 2. Você destruiu tudo, hein? A gente podia ter consertado. E então, as sirenes. Aquele fio metálico cortando a noite como luz atravessando neblina. Apoiei as costas na parede e fiquei ouvindo enquanto as batidas viravam gritos, depois passos, depois ordens sendo berradas pelos rádios. Deita no chão. Mãos para trás. Pela janela, vi as luzes vermelhas e azuis lavando a sala, refletindo nos quadros com trabalhos dos meus alunos. A polícia o tirou da minha varanda enquanto ele gritava meu nome, a voz quebrando entre raiva e pânico. Você fez isso. Acabou com a minha vida. Não, pensei. Você acabou com a sua. Quando as luzes finalmente sumiram, o silêncio pareceu quase sagrado. Sentei no chão, celular ainda na mão, tremendo depois de uma tempestade que finalmente tinha estourado. 1 hora depois, meu telefone tocou. O nome na tela fez meu estômago afundar. Sam. Quase não atendi. Quase. Mas curiosidade também é um tipo de fraqueza. O que você fez? Ela gritou antes de eu dizer qualquer coisa. Eles prenderam ele. Ele só queria falar com você. Minha voz saiu plana, sem lágrima nenhuma. Você contou para ele onde eu moro. Ele quebrou uma ordem judicial. O que exatamente você achou que ia acontecer? Eu só queria te ajudar a conversar. Ajudar? Sussurrei. Você quase me matou. Ela soltou o ar, irritada, como se eu fosse a complicada. Você está exagerando, Emma. Eu estava tentando consertar as coisas. Você sempre transforma tudo em drama. Por um segundo, achei que ia gritar. Mas não gritei. Aprendi que o silêncio corta mais fundo do que berro. Acabou, Sam. O que isso quer dizer?
Quer dizer que você não vai mais me ligar. Não vai saber onde eu moro, com quem eu estou ou o que vai acontecer daqui para frente. Você fez a sua escolha. Desliguei antes que ela respondesse. Depois arrumei uma bolsa, roupas, escova de dentes, caderno de desenho, passaporte, dinheiro. Anos vivendo com medo me ensinaram a me mover rápido. Em 30 minutos, eu estava no carro, dirigindo pelas ruas silenciosas de Denver, indo para a casa da minha amiga Anna do outro lado da cidade. Quando ela abriu a porta, não precisei explicar. Ela já tinha visto a notificação da notícia no celular. Homem é preso em Denver por violar medida protetiva. Sentamos no sofá bebendo chá que esfriou nas nossas mãos. Anna não fez perguntas e eu não dei respostas. Às vezes silêncio é o único tipo de segurança que sobra. Aquela noite, deitada no sofá dela embaixo de um cobertor emprestado, fiquei olhando para o teto ouvindo o zumbido da geladeira. Meu apartamento seguro, aquele que eu tinha pintado, mobiliado com coisas de segunda mão, cheio de pedacinhos da vida nova, agora parecia cena de crime. Porque minha própria irmã tinha transformado em uma. Ela sempre disse que queria me proteger, consertar as coisas. Mas o que queria mesmo era prova de que ainda conseguia puxar os fios. Na manhã seguinte, acordei com uma dúzia de chamadas perdidas dela. Depois mensagens. Você não precisava ter chamado a polícia. Você me fez parecer a vilã. A mamãe está chorando. Tá feliz agora. Apaguei tudo. Depois sentei na mesa da cozinha da Anna, abri o notebook e comecei a documentar tudo. Cada mensagem, cada ligação, cada pedaço de prova ligando Sam à violação do Jake. Eu não ia confrontar ela. Não ia gritar. Não era sobre vingança. Era sobre recuperar o silêncio. E pela primeira vez em anos, eu sabia exatamente o que fazer. A audiência foi rápida, fria. O tipo de sessão que leva 15 minutos para definir 2 anos de segurança. O juiz mal olhou para o Jake. Não precisava. A ficha dele falava por ele. Violação de medida protetiva, tentativa de contato, assédio. Liberdade vigiada, aconselhamento obrigatório e um aviso. Qualquer nova violação significaria cadeia. Ele não olhou para mim uma vez sequer. Mesmo assim, eu sentia a energia dele. A mesma inquietação que preenchia qualquer cômodo minutos antes de ele entrar. O oficial perguntou se eu queria escolta policial depois. Eu recusei. Eu não precisava mais de proteção, pelo menos, não dele. Mas Sam estava lá, sentada no fundo, com o rosto pálido e úmido de lágrimas de crocodilo. O tribunal deu a ela uma multa de $500 por auxiliar assédio, a frase jurídica que mal arranhava o que ela tinha feito. Quando o resultado foi lido, ela começou a chorar. Não era o tipo de choro que nasce de arrependimento. Era o que nasce de vergonha. Do lado de fora, repórteres com câmaras. Manchete pequena, história local. Ex-abusivo é preso em Denver depois de irmã da vítima ajudá-lo a violar medida protetiva. Sam olhou para mim uma vez, olhos arregalados e brilhantes. Emma, por favor. Eu passei por ela sem dizer uma palavra. As reações na família se quebraram como vidro sob pressão. Minha mãe ligou à noite, a voz trêmula. Ela só cometeu um erro, querida. Ela não queria te machucar. Mãe, eu disse baixinho, ela deu meu endereço para o homem que me bateu. Houve uma pausa. Depois, pelo menos dessa vez ele não te machucou. Esse dessa vez marcou algo permanente em mim. O resto da família escolheu lados. Minha tia me mandou mensagem no Facebook. Não é bom guardar mágoa. Vocês precisam uma da outra. Eu não respondi. Passei anos confundindo perdão com acesso. No fim do mês, eu tinha ido embora. Vendi o que deu, encaixotei o resto e dirigi até Portland. 1000 milhas de silêncio entre mim e a vida que um dia me possuiu. Na primeira manhã lá, o ar cheirava a chuva e café. Aluguei uma kitnet em cima de uma livraria antiga, chão que rangia, luz demais. Comecei a dar aula de fotografia em vez de desenho. Outro meio, mesma arte, ensinar pessoas a enxergar. Meus alunos eram, na maioria, crianças, mãos pequenas segurando câmaras, rostos franzidos de concentração. Eles não sabiam de Jake, de Sam, do tribunal. Só sabiam capturar coisas bonitas. Deixei que as risadas deles preenchessem os buracos onde antes morava o medo. Meses passaram quietos. Sem ligações,
sem cartas, até que, numa tarde, encontrei um envelope creme na caixa de correio. Sem remetente, mas a letra era inconfundível. Da Sam. Não abri. Não na mesma hora. Deixei em cima do balcão da cozinha por 3 dias, a presença dele sussurrando de canto de olho. No 4º dia, a curiosidade rachou minha resistência. Já passou. Sinto sua falta. Espero que você esteja feliz. Família tem que ficar unida. Fiquei sentada ali, o papel tremendo nas minhas mãos. As palavras dela escritas em tinta conhecida, a mesma caligrafia que assinou meu anuário do colégio, a mesma que escreveu "Vou-te proteger para sempre". Mas o passado não é algo que você arquiva e pronto. Ele respira. Espera. Cada vez que eu via a letra dela, eu ouvia de novo aquela batida. Lenta, pesada, familiar demais. Via a sombra atrás do vidro fosco. Lembrava do som do meu coração quando percebi que minha irmã tinha trocado minha segurança pela própria importância. Nunca respondi. Às vezes eu caminhava pela orla de Portland ao entardecer e imaginava como é que a paz deve ser, não a que a gente posta, mas a que vibra baixinho no peito. Eu estava perto dela agora. Sentia na forma como conseguia dormir a noite inteira, em como podia deixar as persianas abertas sem sobressaltar a cada ruído. Dizem que sangue é mais grosso que água. Talvez. Mas sangue também mancha mais fundo. Aprendi que família nem sempre significa segurança e que silêncio nem sempre é fraqueza. Às vezes, silêncio é só a paz escolhendo a si mesma. Quando meus alunos perguntavam por que eu me mudei, eu dizia a verdade, do jeito mais simples que conseguia. Porque tem gente que não sabe amar sem machucar. E quando isso acontece, você precisa se amar o bastante para ir embora. Eles assentiam, sem entender totalmente, mas uma menina, pequena, séria, levantou a câmara e disse: "Fica parada, professora Emma. Você está com cara de quem está recomeçando." O clique ecoou. Um som suave, quase como o batimento de coração. 2 anos se passaram. Tempo suficiente para as cicatrizes clarearem, mas não o bastante para esquecer de onde vieram. Denver virou uma memória que eu quase nunca visitava. O julgamento, as manchetes, até as noites trêmulas que vieram depois. Tudo foi perdendo cor, como foto antiga desbotando. Conheci Daniel por acaso. Ele era designer gráfico e foi ao centro comunitário fotografar uma exposição dos meus alunos. Fazia perguntas, não do tipo invasivo, mas daquele gentil, que te faz sentir vista sem te encurralar. Notei as mãos dele antes dos olhos. Calmas, firmes, nada ameaçadoras. Ele nunca perguntou do meu passado, não logo de cara. E quando finalmente contei, a história toda, a porta, a medida protetiva, minha irmã, ele não recuou nem tentou consertar nada. Só disse: "Você merecia coisa muito melhor", e dava para ver que ele acreditava. Nos casamos discretamente em um jardim atrás de uma biblioteca antiga, sob a luz suave de lanternas de papel. Sem família, sem drama, sem discursos. Só votos ditos em vozes firmes o bastante para confiar. Quando assinamos os papéis, percebi uma coisa: paz não chega como resgate. Ela se constrói devagar, como músculo. Agora, toda manhã, Daniel beija minha testa antes de sair para o trabalho. Ele nunca mexe no meu celular. Nunca levanta a voz. Às vezes ainda acordo esperando ouvir batidas na porta, mas é só o carteiro ou o gato do vizinho arranhando a varanda. Minha casa finalmente parece minha de novo. Aí veio a mensagem. Tarde cinza, chuva batendo de leve na janela. Meu telefone vibrou com um SMS da minha prima Lisa. "A Sam está no hospital. Ela quer te ver." Li 3 vezes. Minhas mãos não tremeram. Meu pulso não disparou. Só um vazio silencioso no peito, como um quarto que ficou tempo demais sem ninguém. Por um momento, tentei imaginá-la, Sam, mais velha agora, talvez mais suave. Com tubos no braço, aparelhos apitando, esperando um perdão que não ganhou. Mas cada vez que eu tentava, a imagem virava outra vez aquela noite, as batidas, a voz, a traição usando o rosto da minha irmã. Digitei uma resposta. "Espero que ela melhore. Por favor, não me procurem mais." Depois larguei o celular, apaguei a luz e deixei a chuva continuar conversando com a janela. Algumas pessoas chamariam isso de frieza. Eu já ouvi sussurros, até da minha mãe: "Ela ainda guarda mágoa. Precisa perdoar."
Mas essas pessoas nunca ficaram atrás de uma porta trancada enquanto o agressor gritava seu nome, convidado até ali pelo próprio sangue. Perdão não é um presente que você deve a alguém. É um limite que você escolhe para si. Sinto falta da Sam? Talvez da ideia dela. Da versão que eu achei que existia, a irmã que trançava meu cabelo antes da aula, que ficava acordada comigo nas tempestades, que se importaria mais com minha segurança do que com os holofotes. Mas essa versão só existia na minha memória. A Sam real sempre esteve atrás de plateia. Às vezes ainda sonho com aquela noite. O vidro embolado de frio, a silhueta, a batida lenta e quando pelo meu corpo. Sempre acordo antes da porta abrir. Talvez seja isso que cura significa, aprender a não abrir o que te machuca. Eu digo para os meus alunos, uma fotografia não é a verdade. É uma versão da verdade enquadrada por quem está segurando a câmera. Família é assim também. Você pode escolher qual parte da foto guardar. Então aqui vai minha pergunta, a que ainda paira, mesmo anos depois. Se sua irmã contasse para o seu ex abusivo onde você mora porque ele merece encerramento, você conseguiria perdoar? Eu não consegui. Algumas portas foram feitas para ficar fechadas, não importa quem esteja batendo.